Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores dessa casa, população paranaense e brasileira que nos assiste. Porque hoje eu vim falar de um tema que não afeta apenas a capital onde nos encontramos, Curitiba, que não afeta apenas o estado do Paraná, mas afeta o Brasil. Porque, infelizmente, senhor presidente, é uma marca que o Brasil carrega. A marca da violência, da banalização da vida. A marca que, segundo o GAECO, chegou a quase 500 pessoas, para ser mais exato, 488 pessoas foram mortas pela polícia militar, pelo Estado, pela estrutura de segurança pública que tem inscrita em sua viatura servir e proteger. Eu, senhor Tito Barrichello, quando vejo um policial militar na periferia, na madrugada, eu não leio as palavras servir e proteger. Quando eu olho para ele, eu olho como testemunha dos crimes que ele cometeu, porque carrego na pele as cicatrizes desses crimes. E ele, senhor Tito, quando me vê, ele tem vergonha num primeiro momento, porque a vergonha é o que lhe resta de consciência. Mas um segundo depois, senhor presidente, essa vergonha se torna raiva, porque eu sou uma testemunha, novamente, de um crime que ele cometeu e por isso preciso ser eliminado. Por isso a minha voz tem que ser silenciada. Por isso eu fui seguido aqui dentro dessa Assembleia Legislativa do Paraná, na primeira vez que vim, por um policial militar à paisana. Mas o GAECO nos diz outra coisa, que além de 483 mortos pela polícia militar, dentre os 488 no geral, ou seja, a polícia civil e a guarda municipal não são treinados para o extermínio, 58%, 60%, senhor Tito Barrichello, dessa população, deputada Cloara, é preta ou parda. 60% num estado que tem aproximadamente 30% do Carmo. 30% de população preta. Por que o dobro dessa população? Por que essa super-representação? Será que é a super-representação que falta aqui? Se somos 30%, então por que não há 30% de deputados ou deputadas negras nesse local? Mas as vítimas são 60%. Nós, negros, temos propensão ao crime? Seria isso? Eu acredito que não. Eu acredito que há uma seletividade das forças de segurança pública. 59% eram jovens de 18 a 29 anos. E pasmem, 30% eram jovens de 13 a 17 anos. Senhor Renato Freitas, o senhor me permite uma parte? Só um segundinho, ao final, se tempo houver, se for oportuno. 51%, segundo o Datafolha, numa pesquisa de 2019, 51% das pessoas afirma ter medo da polícia militar no Brasil. Número que aumenta para 89% quando feita a mesma pesquisa em periferias de grandes centros urbanos como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Salvador. Medo da polícia. A polícia do Paraná, ela é a 6ª polícia que mais mata no Brasil. A 6ª polícia, e nós não somos a 6ª população. Há também aí uma super representação, mas há um número ainda maior. Os organismos internacionais que avaliam os confrontos policiais
eles fazem uma taxa. Tenho prazer em incomodar. Quantos policiais para cada civil mortos? Já que se trata de confronto, confronto é característica de uma batalha, ao mínimo, se não uma guerra. Os números são de guerra. Se é uma guerra, há feridos para todos os lados. Porque se não houver, não é uma guerra, é um massacre. No Paraná, são 140 mortos civis para cada policial. Os 2 estados onde a polícia mais mata no Brasil, como Rio de Janeiro e Bahia, na Bahia é 77 pessoas para cada policial, Antenor. No Rio de Janeiro, é 22 civis para cada policial. Isso mostra uma desproporcionalidade no número de mortes promovidos pela Polícia Militar do Paraná. E não se trata de uma invenção, de uma elucubração em cima de estatísticas recentes do GAECO. Eu lembro aqui o caso do Alto da Glória. Um caso em que 5 jovens foram executados pela Polícia Militar. 2 deles menores de idade. 2 deles menores de idade. Os policiais disseram que foi o quê? O que, Tito Barrichello, que os policiais disseram depois que executaram 5 jovens? Que foi confronto. Entretanto... Já que o senhor me perguntou, o senhor me daria uma parte? Foi uma pergunta focal, específica. O à parte, se oportunidade houver e se tempo Sem houver. contraditório, eu entendi, deputado. Fique à vontade. O procedimento da Casa nos garante o contraditório, já que é possível a inscrição aberta para todos os parlamentares que são tratados em regime de paridade, de igualdade de armas. É o discurso. As armas de fogo que o senhor possui, eu não as possuo. Nesse sentido, se trata de uma política de domínio e covardia. Mas na palavra, o senhor também pode falar, quando for a sua hora. Tá bom? O que os policiais disseram... que foi confronto. Entretanto, e eu tenho os dados, uma clínica na rua Nicolau Meder registrou o momento da abordagem aos rapazes. O GPS de uma das viaturas confirmou a saída do Alto da Glória até o bairro Atuba, na saída para São Paulo, perto da BR-116. Para um terreno baldio, onde os rapazes ficaram por 6 minutos. E depois foram conduzidos ao Hospital Cajuru, mortos. Ficou caracterizada a execução pelas perícias, pelas câmeras da BR, inclusive, que mostraram as viaturas indo para esse terreno baldio. Os policiais militares, infelizmente, foram absolvidos no Tribunal do Júri, aqui no estado do Paraná. Foram absolvidos. E para quem não lembra, eles foram uniformizados e armados para dentro do Tribunal do Júri, intimidando as testemunhas, o juiz, o promotor e principalmente o corpo do júri. E foram absolvidos. Embora todas as provas recaíssem sobre eles, doutor Antenor, foram absolvidos. E digo mais, vejo nos corredores e no chão dessa Assembleia Legislativa do Paraná o sangue dos inocentes, deputada Cloara, o choro dos órfãos, o lamento das viúvas. Porque aqui, nessa Assembleia, em 2009, esses mesmos policiais, covardes, assassinos, serviçais do mal, receberam medalha de honra. A cultura
da desvalorização da vida não é executado apenas pelo guarda da esquina, embrutecido por um treinamento desumano, como um animal, que a qualquer momento e ordem pode atacar outro animal. Eichmann, o comandante da SS, das tropas nazistas, disse, quando julgado em Jerusalém, que apenas recebia ordens. Princípio militar da hierarquia e da disciplina. Ordem não se questiona, se cumpre. Esse treinamento, senhor presidente, que produz seres bestiais, deve ser questionado radicalmente em prol de uma política de valorização da vida e, sobretudo, de soberania do Estado. Hoje, muitos de nós parlamentares estamos aqui parlando como parlamentares num parlamento, porque não recebemos um golpe que foi tentado no dia 8 de janeiro deste mesmo ano. Um golpe militar, que pela força queria destituir o poder do povo, dos votos. Destruir a democracia porque eles têm as armas. E existe a polícia para defender a vida? Também. E os policiais que não são serviçal do mal têm espaço na instituição para questionar os grupos de extermínio? As mortes de inocentes? As mortes daqueles que estão cometendo um delito e estão em fuga pelas costas, roubaram um carro e são cravejados de tiros, metralhados e mortos sob o auspício, sob as palmas da sociedade. E nós? Para que servimos? Se nós fazemos as leis e dissemos que há uma pena de prisão para tal delito, mas o policial legisla, prende, julga e executa a pena, estamos aqui de enfeite? A democracia é para inglês ver, porque debaixo dos nossos pés há uma outra ordem institucional, a ordem das milícias, em que as leis são outras, em que o que é dito aqui não é ouvido lá. E nós sabemos, e o judiciário sabe, e as pessoas sabem, e o teatro do circo dos horrores continua. E nesse momento em que falo, uma mãe chora, uma família em luto, despedaçada. Quando uma pessoa morre, morre a humanidade inteira. Assim como se salva uma vida, salva também a humanidade inteira. E hoje, a família que chora é a família do Claudinei Teles Júnior, de 38 anos, que antes de ontem estava em sua casa. E sim, ao que indica, tinha uma pequena quantidade de drogas com ele. E a polícia militar adentrou a casa dele sem ordem, torturou o rapaz, e o rapaz, com sobrepeso e com uma vulnerabilidade em sua saúde, infartou durante a tortura. Senhor Requião, o rapaz, por obra da tortura de um policial militar, veio a óbito por infarto. Quem enviará essa notícia aos seus familiares, aos seus descendentes, aos seus ascendentes? Quem chorará hoje à noite? Aqui nessa sala ninguém chorará hoje à noite. Porque sentir a dor do outro é sacrifício. Eu fui ao encontro do Papa Francisco
e percebi que é difícil ser cristão. Porque ser cristão... Deputado Renato, um minuto para concluir. Ser cristão é se sacrificar, é se colocar na dor do outro. Se sacrificar é difícil, é como emagrecer para quem só pensa em engordar. É se abster para quem vive do ter. É chorar as lágrimas da família do Claudinei Teles Júnior. E, Tito Barrichello, eu sou a favor de uma CPI. A CPI que investigue a desvalorização da vida, que é uma política nacional no nosso país desde o extermínio dos índios.